Se o Salmo 11 nos ensinou a buscar a ancoragem no nosso templo interno e recusar a fuga, o Salmo 12 nos joga em um cenário de isolamento social e psíquico. O adoecimento da comunicação e das relações humanas através da falsidade, da vaidade e das máscaras. Para abrir este estudo aprofundado com clareza, proponho a seguinte pergunta-chave: o que acontece com a nossa mente quando o mundo ao redor se afoga em falsas aparências e somos obrigados a silenciar as máscaras sociais para escutar a voz da nossa verdade mais pura? O contexto do Salmo 12 é a escassez da verdade e a resposta de prata. O Salmo 12 começa com um lamento profundo sobre o sumiço da lealdade. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque desaparecem os fiéis. O salmista descreve uma sociedade onde as pessoas falam com lábios lisonjeiros e coração duplo, usando a fala para dominar e enganar. No meio desse caos, o Senhor responde, garantindo a proteção dos oprimidos, e o salmista conclui dizendo que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A perspectiva junguiana, o império da persona versus a palavra do self. Na psicologia analítica, este salmo retrata perfeitamente o conflito entre dois conceitos fundamentais: a persona inflada. Os lábios lisonjeiros. A persona é a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo externo. O Salmo 12 descreve um estado de adoecimento coletivo onde as pessoas se tornaram apenas suas máscaras. O coração dobre representa a falsidade psíquica. O indivíduo desconecta-se de quem ele realmente é para projetar uma imagem de poder, vaidade e mentira. A prata refinada, o self, em contraposição às palavras vazias da persona, surgem as palavras puras do self. As mensagens do nosso centro ordenador, elas são como a prata purificada pelo fogo da experiência no forno de barro, que simboliza nosso corpo e a nossa existência terrena. Numa análise dinâmica e terapêutica, passo a passo para você entender melhor, o desaparecimento dos fiéis, a solidão do processo, nos versículos 1 e 2. O salmista se sente sozinho em um mundo onde todos falam com vaidade e falsidade. Na terapia, o processo de individuação, há um momento em que o cliente começa a enxergar a superficialidade de muitas de suas relações e do próprio estilo de vida que levava. Ele percebe que as pessoas ao redor, e muitas vezes ele mesmo, vivem de aparências, como num feed de rede social superficial. Surge uma sensação de isolamento. O terapeuta acolhe essa solidão
mostrando que ela é o primeiro passo para o cliente se diferenciar da massa e encontrar a sua identidade real. Os lábios lisonjeiros, a ilusão do controle pela fala, dos versículos 3 a 5. O texto diz que o Senhor cortará os lábios que dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Na terapia, esta é a descrição do ego racional inflado. É o paciente que tenta usar o intelecto, as desculpas perfeitas e a racionalização excessiva para controlar a terapia e esconder suas dores. Ele diz à própria psique: eu sei o que estou fazendo, minhas palavras me salvam. O inconsciente, porém, sabota essa arrogância através de sintomas como a ansiedade, os lapsos de memória, cortando a ilusão de controle do ego, para que a verdade do sofrimento apareça. A prata purificada 7 vezes. A alquimia da dor, do versículo 6 e 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de terra, purificada 7 vezes. Na terapia, este é o trecho mais rico psicologicamente. O número 7, na psicologia junguiana, é o número da totalidade e dos ciclos de transformação. O forno de terra ou de barro representa a nossa própria vida e os nossos conflitos. As mensagens do self, nossos insights mais profundos, nossa intuição, não nascem prontas, elas são refinadas através do fogo do sofrimento e das crises enfrentadas na terapia para obter a prata, que é a sabedoria interna. O cliente precisa aguentar o calor do processo de autoconhecimento, que dói muito. A preservação no meio do caos, do versículo 8. O salmo termina com um banho de realidade. Os ímpios andam por toda parte quando a vileza é exaltada. Na terapia, a psicologia de Jung não promete um mundo perfeito fora de nós. O Salmo reconhece que a falsidade e as sombras coletivas continuam existindo no mundo. A diferença é que o indivíduo que passou pelo refino da prata interior ganha a capacidade de caminhar no meio do caos social sem se contaminar e sem perder o seu próprio eixo de integridade. Dividi o movimento terapêutico do Salmo 12 em 3 etapas bem explicadinhas, mastigadas, mostrando como funciona aquela confusão entre as aparências do mundo e a nossa verdade interna. Como se resolve isso na prática? O passo 1. O choque com a falsidade. É a desilusão. É o momento em que o salmista percebe que a lealdade sumiu e que todos ao redor falam com vaidade e coração duplo. O que significa na prática? É aquela fase da vida ou da terapia em que você acorda e percebe o peso das aparências. Você nota que o mundo ao redor e muitas vezes você mesmo vive de máscaras sociais. A persona
Ao enxergar a superficialidade das relações e das conversas vazias, o cliente experimenta um choque de desilusão e uma profunda sensação de solidão. No passo 2, a quebra das racionalizações. A queda das desculpas é o trecho em que o texto diz que serão cortados os lábios arrogantes que tentam dominar tudo através do poder da própria língua. O que significa na prática? Na terapia, este é o momento em que o ego orgulhoso, irracional, perde o controle. Sabe quando tentamos inventar desculpas perfeitas para nós mesmos ou racionalizar demais para não encarar uma dor real? O inconsciente quebra essa arrogância através de sintomas como um cansaço inexplicável ou ansiedade. Você é forçado a parar de contar historinhas fiadas para si mesmo e a encarar a crua verdade. No passo 3, o refino da prata interna, a descoberta da essência. É o desfecho do salmo quando descobrimos que as palavras verdadeiras são puras como a prata refinada 7 vezes no forno de barro. O que significa na prática? É a grande cura. Depois de abandonar as aparências do passo 1 e parar de dar desculpas mentais, o passo 2, você desce até o fundo do seu coração. Ali, através do fogo, das crises e dos desabafos, a sua verdade mais profunda, o self, é lapidada. Você resgata a sua sabedoria, ganha integridade e descobre uma força autêntica que nenhuma falsidade do mundo lá fora pode arrancar de você. Enfim, se eu resumir em uma frase apenas, você primeiro se cansa da falsidade e das aparências do mundo. Depois é forçado a parar de mentir para si mesmo. E no final, encontra a sua verdadeira essência, purificada pela dor. A conquista da autenticidade, o Salmo 12 é uma poderosa ferramenta terapêutica para tempos de extremo superficialidade. Ele nos lembra que quando a sociedade adoece na mentira e nas máscaras da persona, a única salvação para a nossa saúde mental é silenciar o barulho do mundo externo e descer até o forno de barro do nosso coração. Ao aceitarmos passar pelo fogo do autoconhecimento dolorido, limpamos nossas próprias hipocrisias e resgatamos aquela palavra pura e reluzente como a prata, a nossa verdade. Ao aceitarmos passar pelo fogo do autoconhecimento, limpamos nossas próprias hipocrisias e resgatamos aquela palavra pura e reluzente como a prata, a nossa verdade autêntica e inabalável. Eu sou Cássia Junqueira, sou terapeuta no Espaço Gachô. Você gostou? Então se inscreva no meu canal, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Esse salmo te tocou? O que você gostou que eu falei aqui? Te vejo no próximo, no Salmo 13.